Boa noite. Olá, pessoal. Mais uma live sobre família. Oi, Gabriel. Seja bem-vindo. Topig. Hoje a gente vai falar sobre a saída. Boa noite, Gabriel. A saída do jovem adulto de casa e a formação do novo casal. Falar sobre casamento. Sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. Júlio, seja bem-vindo. Hoje já vou entrar direto no ciclo vital, não vou falar da live passada. Quem não assistiu, está no GVT gravado, gente, é só ir lá. Que hoje tem bastante informação, coisa boa, para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis. Segundo a psicologia da felicidade, uma das áreas mais importantes para que a gente possa ser feliz é na área de relacionamento. E a gente muitas das vezes precisa aprender algumas coisas que a gente não sabe, passa meio que batido. Oi, Santana, Bela, sejam bem-vindos. Então a gente precisa estar aqui falando como ter relacionamentos saudáveis. Começa pela gente. Tudo começa dentro da gente. Às vezes a gente, eu vou me casar para ser uma pessoa saudável. Gente, está errado. Seja uma pessoa saudável para depois você poder se casar. É isso que a gente vai aprender aqui nessa noite. Gente, eu já vou entrar na parte da teoria. Tem bastante coisa aqui para se falar. O livro, acho que vai espelhar, que eu estou tirando esse estudo, é As Mudanças no Ciclo da Vida Familiar. Para quem é psicólogo, é um livro excelente para quem quer ser terapeuta sistêmico, trabalhar com casais, da Mônica McGoldrick. Oi, Cacau, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre o jovem adulto. Eu não sei quem é jovem adulto aqui. É quem ainda não se casou, já saiu da adolescência, mas ainda não se casou. Se alguém quiser se identificar aí. E vou falar sobre casamento. Para quem é casado, vai aprender muita coisa. Então vamos lá, gente. Saindo de casa, jovem adulto. Primeiro eu gostaria de falar... Oi, Tânia, querida, minha amiga de infância. Seja bem-vinda. Gente, Selma, querida, seja bem-vinda. Minha sogrinha. Tudo bom, dona Nair? Eu vou sair um pouquinho aqui das pessoas para poder entrar no tema, tá, gente? Então, assim, os ciclos de vida da família é como se fosse, cada etapa fosse uma série. A gente estuda primeira, segunda série, terceira, onde tem etapas, ou seja, tem provas que se você não conseguir passar nessa prova, você não vai para a etapa seguinte e entra em recuperação. Eu estou usando uma metáfora, gente, que se aplica muito nesses casos, no caso dos ciclos vitais. E aí a gente vai perceber que emocionalmente, não é cronologicamente, gente, emocionalmente ainda está num estágio de ciclos de vida familiar, que não condiz com a sua idade cronológica. Porque cada fase, cada ciclo, ele precisa ser fechado, né? Para se abrir um novo ciclo, precisa se fechar o antigo, gente.
Tem pessoas que saem na vida atropelando uma coisa na outra. Isso não faz parte de uma vida saudável, né? Tem gente que termina um casamento, aí se divorcia, daqui a pouco já está se casando de novo, que já está conhecendo outra pessoa, que já está ficando noivo. Ou seja, nem fechou o luto do casamento passado, aí já está conhecendo, já 6 meses depois quer se casar. Gente, a probabilidade desse casamento dar errado é muito grande. E você repetir as mesmas questões que você tinha no seu casamento anterior. Então assim, não vai resolver nada, só vai trocar assim, de personagem, né? Você estava com uma pessoa e de repente você vai estar com outra, mas o tema, né, vai ser o mesmo, ele vai te acompanhar nos outros relacionamentos. Então, eu vou começar com o jovem adulto porque a partir dessa fase, né, ela precisa ser bem concluída, bem resolvida, porque se houver pendência na resolução de algumas dessas situações que eu vou falar aqui, isso vai se... Boa noite, Roberto. Lindinalva, seja bem-vinda. Então, assim, isso vai se reverberar no casamento, né? Isso vai, daqui a pouco vai dar problema com seus filhos. Ou seja, uma coisa vai puxando a outra. A gente fala aqui na vida, um abismo vai puxando outro abismo, né? Então, assim, coisas boas puxam coisas boas, coisas ruins vai puxando outras coisas ruins e inacabadas, né? Isso tem a ver com o ciclo vital. Então, como ele vai sair, vai se reverberar nas outras fases. É o período de sair da família e começar a estabelecer uma idade profissional e uma identidade profissional e no relacionamento íntimo. Ou seja, a gente fala que o adulto jovem, ele vai para a vida com 2 perninhas, andando em 2 pernas. Uma é o relacionamento íntimo, né? E o outro é a vida profissional. Então, assim, caso haja dificuldade numa dessas 2 áreas, é porque ele ainda tem pendência na sua família de origem. Ou seja, não conseguiu sair emocionalmente, não conseguiu se emancipar da sua família de origem, tá? Então essa tarefa é essencial, a tarefa para a vida adulta, a independência emocional e financeira, porque isso vai gerar autonomia, gente. Não adianta eu me casar e, tipo assim, né, estou noivo, e aí eu estou me programando para me casar e eu estou dependendo financeiramente da minha família de origem. Gente, isso não é autonomia. Eu vou me casar e ainda vou ficar presa, dependendo emocionalmente, porque, gente, não tem almoço de graça. Tudo tem um custo. Então eu preciso me emancipar financeiramente para poder assumir um novo momento, que é o casamento. Um novo relacionamento, para dar conta dele. Né? Então, a gente vê a importância da diferenciação nesse período. Ou seja, eu poder sair da minha casa, mas ao mesmo não cortar com a família de origem, gente. Quando eu falo sair emocionalmente, não é virar as costas e não abandonar, mas é sair bem. Né? É saber que eu tenho aquela família, eu tenho raiz, eu gosto dela, eu amo, eu respeito, mas ao mesmo tempo eu vou dar conta da minha vida. Porque isso é projeto de Deus na vida de todos nós. Ok? Gente, apagou o meu iPad. O que aconteceu? Eu estava vendo meu iPad e simplesmente está sem bateria. Então assim, gente, eu vou continuar falando dessas fases de cabeça mesmo, tá? Vou sair do script. Então, eu preciso... O que é fundamental para sair da família de origem? Né? Qual a etapa, qual a tarefa que eu preciso, que precisa ser feito para poder sair bem? É eu criar a minha identidade. Né? Eu sair com eu sair inteira de casa. Né? Tem pessoas que saem de casa pela metade.
né? Saem magoadas com a sua família de origem, ou então saem culpadas, não conseguem sair porque acha que tem que estar lá, cuidando dos pais, cuidando dos irmãos. Então essa pessoa, ela não sai inteira. Talvez a missão familiar dela seja cuidar de toda a família. Eu tenho falado muito sobre isso aqui nas lives, né? A importância de saber pendências. A tua missão, você já nasce debaixo de uma expectativa da tua família, né? Que é projetado em você inconscientemente. E às vezes a gente não consegue sair inteiro da nossa família de origem porque a gente ainda está lá cumprindo a nossa missão lá atrás. E eu preciso sair inteiro. Por quê? Eu vou me relacionar intimamente. E você só consegue se relacionar intimamente quando tem duas pessoas inteiras. Gente, duas pessoas pela metade vai gerar dependência emocional, né? Não vão conseguir construir 1 mais 1, né? A gente vai ver lá do novo casal, 1 mais 1 é igual ao terceiro, que é o relacionamento. Então precisa sair bem resolvido. Eu preciso saber da onde eu venho, aonde estou e para onde eu vou. Isso é identidade, gente. E o que acontece na maioria das vezes é que eu saio de casa, muitos saem de casa perdidos, sabe? Não sabe qual profissão, tem que fazer uma orientação vocacional, tem que ver, né? Não sabe, sai de um relacionamento atrás do outro, perdidos, porque não sabe de onde vem, está ressentido lá, não quer olhar para trás, a tua família faz parte da tua identidade, e sai para a vida atropelando. Né? Eu vejo muitas pessoas indo para a vida muito raivosas, né? Ressentidas, com um pai dependente químico, uma mãe que não foi amorosa como gostaria. Gente, a raiva é um bom combustível, ele gera movimento, mas não tem uma boa energia. E se você sai com raiva da tua casa, você vai se casar e essa raiva vai passar para o teu cônjuge, daqui a pouco passa para os teus filhos. Né? É isso que eu estou falando. Aquilo que não se resolve lá atrás vai se repercutir lá na frente. Por isso que os projetos inacabados da nossa vida, da nossa família, da nossa história, são prioritários, gente, para que a gente possa sair de casa bem resolvido. Então eu preciso ter uma definição de eu, ou seja, saber quem eu sou, né? Para onde eu vou, o que eu quero, né? Poder escolher o que eu vou levar para minha família, o que eu vou levar adiante, o que eu vou deixar para trás, né? E quando o adulto ele sai rompido da família de origem, o que acontece, gente? Aí entra aqueles estressores verticais, ele acaba repetindo os erros da família, né? Ele acaba atualizando no presente, no seu casamento, na tua profissão, aquilo que ficou mal resolvido lá atrás. Então, quanto que a gente precisa voltar? Muitas vezes, antes de sair de casa, emocionalmente a gente precisa voltar para resolver pendências para poder sair. Então, assim, é um momento da família que muda o relacionamento, né? Não é mais pais com filho pequeno, não é mais pais com adolescente, é adulto com adulto, né? Eu vejo muito acontecer de jovens adultos infantilizados, né? Eles saem de casa, os pais tratam como se fosse criança. E, gente, essa questão, como eu já falei aqui, da autonomia começa, não é só no jovem adulto. Isso é um processo que começa desde quando a gente nasce, né? Aquele exemplo que eu falei, que a gente vai para a praça, aquela mãe que libera aquele filho para ir lá, né, brincar no escorrega, brincar com os amiguinhos no balanço, aquela mãe que fica com medo, que vai junto, né, que o mundo vai acabar com o filho, que o mundo é muito perigoso. Então, essa autonomia, essa independência, ela é estimulada desde criança. Mas ela vai ter o momento mais importante é o jovem adulto, porque o avião vai sair.
Então, assim, ele precisa de força dessa família. O que eu mais vejo no consultório são jovens que estão fracos, não têm força para alçar voo. Por quê? Estão cuidando do casamento dos pais, né? Estão ressentidos lá com o pai abandonou porque era alcoólatra, né? Precisa ressignificar essa situação, né? Saber que o pai tinha uma doença, que ele abandonou porque geralmente quem abandona foi abandonado. Então, assim, vocês estão vendo o quanto que é necessário resolver o meu passado para que eu possa ter liberdade, autonomia para ir para o futuro. Os pais abrir essa fronteira, né? Dar essa oportunidade, meu filho, vai, mas nós estamos aqui, pode voltar, você tem raiz, você tem família, né? Para que esse filho possa construir a sua família. E aí, gente, eu não estou falando, meu iPad deu pane, estou tirando tudo da minha cabeça, graças a Deus está tudo aqui dentro de mim. Então, assim, muita coisa que eu anotei vai ficar, porque eu não tenho como seguir cada tópico. Mas, então eu preciso sair. Como que eu preciso sair da minha casa? Eu preciso sair inteiro, eu preciso sair bem resolvido. Para que... e o que eu mais vejo, gente, são jovens sem energia para ir para a vida, né? O que acontece? Os pais, quando tem uma questão com a família de origem de abandono, que não foram cuidados, não tiveram um colo, eles saem desprovidos lá da sua família de origem, né? Essa pessoa que sai de casa vai tentar buscar isso no casamento e não vai conseguir no casamento, o que vai acontecer? Vai passar para os filhos. Então, vai acabar fazendo desses filhos como se fossem os seus pais, né? Vai querer colo desses filhos. E aí o que acontece, gente? Pais dão, filhos recebem. E os filhos precisam receber para poder o quê? Para poder ir para a vida. E que eu vejo são jovens adultos sem força, sem esperança, sem saber das suas competências, porque não foram validados na sua família de origem, inseguros com relação a eles, inseguros com relação ao mundo, né? Porque os pais passaram o mundo como a pior coisa da vida, né? Tem pais que passam para o filho que o mundo é uma guerra, que tem que ir armado e mata ou morre. Gente, ok, mas também não é bem assim. Também não é assim, né? Então, assim, precisa haver um equilíbrio, gente, para que esses jovens possam sair de casa saudáveis, né? E dar conta da sua vida, dessas duas pernas, da profissão e do relacionamento. E outra coisa também, aí agora eu já vou entrar para a segunda fase, que é a fase do casal, né? Então preciso que saírem 2 inteiros de casa, esses jovens adultos, para formar um casal. E o que acontece no casamento, gente? Tudo é renegociado. Tudo que eu trago da minha vida, meus costumes, a minha cultura, precisa ser renegociada. Ou seja, é como se cada um trouxesse uma bagagem, uma mala, né? E quando se casam, cada um vai escolher o que vai levar adiante, né? E que o outro também aceite. Por isso que tem que ser negociado. Porque tem coisa que você vai querer e o outro não vai querer. Então tá, em respeito ao outro, isso não vou levar, mas isso aqui, ok, tá, ok. E cada um vai ali, gente, vai se moldando. E o que eu vejo em crise no casamento? São duas pessoas que se unem e querem sobrepor a outra. Falar que a tua mala não presta, que tudo que tá ali não serve pra nada, que a mala dele que é boa, que é a dele que tem que botar adiante, que dá certo. Gente, não vai formar casal, né? Ficar um tentando impor ao outro, né, aquilo que recebeu lá da sua família, porque a gente é o que
que nós somos hoje, gente, em função daquilo que a gente recebeu. E para que eu possa aceitar a diferença do outro, eu preciso estar inteiro. Quanto mais déficit eu tenho na minha história, né, quanto mais vazio, quanto mais pela metade eu vou, mais eu vou querer que o outro seja igual a mim. Que o outro seja igual a mim, né? Que ele faça aquilo que eu quero. Quanto mais eu tenho a minha identidade formada, mais eu vou aceitar a diferença do outro, eu vou respeitar o outro. Porque quando tem individualidade, gente, quando tem uma pessoa inteira, né, existe troca. E o relacionamento é uma via de mão dupla. Um dá, outro recebe. Ora o outro dá, o outro recebe. E assim vai. Ai, obrigada. Meu marido deu um jeito aqui no meu iPad, gente. Que bênção. Então eu vou abrindo aqui. É que eu sou toda certinha, eu gosto de seguir todo mundo, né? Aí saiu, pronto. Mas eu tô aqui falando, gente. Não dá continuidade. Então, assim... agora eu me esqueci aonde eu parei. Então precisa ser renegociado. Só um minutinho, gente. Se eu acho aqui. Ah, achei, gente, que bênção. Então eu preciso estar inteiro para que eu possa aceitar a diferença, porque quando eu vou pela metade, eu quero que o outro seja igual a mim. Sabe? Como assim? Que o outro fosse uma continuação de mim mesmo. E isso não é relacionamento, gente. Porque assim, eu nunca vi, aí eu volto a falar aqui, eu nunca vi casal que escolheram porque são iguais. Muito pelo contrário, se escolhem pela diferença. Gente, quanta coisa que eu passei aqui, já tô lá na novo casal. Então, casamento, momentos de renegociação, aquilo que vai levar para a família. Né? Ah, outra coisa também, enquanto eu estou ainda estressado com a minha família de hoje. Isso, Santana. Onde existe individualidade, peguei. Onde existe individualidade, há troca. Quando eu estou pela metade, eu fico querendo receber que o outro me dê. Gente, o que mais a gente vê são pessoas. E o que seria aquele que eu quero, me dá, me completa? Qual a fase que essa pessoa está emocionalmente? Criança, adolescente. O adulto, ele troca, ele dá, ele recebe. Então, quanto mais inteiro eu estiver, mais eu vou poder trocar, partilhar o meu eu. Né? Poder partilhar, poder trocar e não ficar, gente, um relacionamento de um narcisista com um codependente, né? É o que a gente mais vê aí, é aquele narcisista que só pensa nele e quer que o outro sirva a ele, né? E o outro, para se juntar com essa pessoa, para se encaixar, não tem vida e não abre mão da vida, porque não tem a sua individualidade, para se dedicar ao outro. Gente, é o que a gente fala de pseudo-mutualidade. Não há troca, não há mutualidade, é falso. O que a gente mais vê nos relacionamentos hoje é essa pseudo-mutualidade, né? Onde fica, uma intimidade, eu sou íntima dele, outra coisa que também é querer agradar o outro, né? Eu montar a minha autoestima, né? Eu estruturar a minha autoestima no relacionamento. Eu sou boa porque o outro me ama. Então, quando ele não me amar, eu sou péssima. Né? Então, aí acabo abrindo mão de me mostrar quem eu sou, né? Muitas das vezes se colocando no papel de personagem, né? Para ser aceito pelo outro. Gente, isso é pseudo-mutualidade. Né? É o se entregar e o se perder. É o que mais a gente vê nos relacionamentos, pessoas que se entregam
e acabam se perdendo. Mas não se perdeu porque tinha, não, gente. Nunca teve. Nunca teve uma identidade. Nunca teve uma individualidade. Vieram vazios da sua história de vida, né? Achando que o casamento vai ser preenchido nessa área. Principalmente as mulheres, gente. Porque a gente tem um histórico da nossa sociedade, né, que as mulheres vão... o casamento é como se fosse a identidade da mulher. Que ela se casa para cuidar do marido e dos filhos. E o homem não, né, para cuidar da sua profissão. Então, assim, cuidado de você entrar num relacionamento achando que ali você vai criar uma boa autoestima. Gente, isso não é um bom prognóstico para uma relação. Então, achando que o outro irá completá-lo, fazer a vida valer a pena. Outra coisa que eu vejo demais, assim, e que é um mau prognóstico, um prognóstico ruim para um casamento, né? Pessoas que acabaram de ter uma perda significativa na vida, perder um pai, uma mãe, né? Alguém importante, e aí naquele momento da perda marca o casamento. Vocês conhecem alguém assim? Né? Tava enrolando, mas naquele momento não, eu vou me unir para preencher o quê? Um vazio. Gente, isso não é legal. Se perder alguém, faz o teu luto, se recupera e depois se casa, para que você possa ir inteiro para o teu relacionamento. Ou então pessoas que vieram, se casam porque vivia sozinho, sentindo solidão dentro da casa dele, eu também estava sozinha, então assim, os dois se uniram. Gente, casamento não é para resolver a solidão. Porque quem tem solidão antes do casamento vai ter dentro do casamento. Preste atenção no que eu falei. Quem se sente sozinho antes do casamento vai se sentir muito mais sozinho. Porque uma coisa é você estar sentindo solidão sozinho. Outra coisa é você ter uma solidão acompanhado. Então, assim, cuida dessa solidão e depois vai se casar. Muita coisa eu já falei aqui, gente. Voltando-se para o outro para satisfazer suas necessidades insatisfeitas do seu passado, achando que o outro vai resolver o teu problema. Gente, se você sente falta do amor que você não teve do teu pai, vai resolver isso emocionalmente com teu pai. Não fica cobrando isso do teu cônjuge. E o que eu mais vejo no relacionamento são pessoas cobrando do seu cônjuge aquilo que não tiveram lá atrás e vão ficar frustrados, gente. E outra coisa também que sobrecarrega muito o casamento, a Esther Perel, Sexo no Cativeiro. Se vocês puderem comprar esse livro é excelente. Ela fala que a gente se casa com um companheiro, um cônjuge, querendo que ele seja o amante, o pai, o marido, o cuidador, Gente, ela falou que assim, a gente quer que um papel do marido ou da esposa seja várias pessoas que poderiam compor uma cidade pequena. Um religioso, eu quero que meu marido seja o meu pastor, o meu pai, o meu amante, o meu amigo, o meu não sei o quê. Gente, isso é muita expectativa para se levar para um casamento. E o casamento não vai dar conta. Porque a gente casa com pessoas limitadas, né? Aí, porque ele não está suprindo nessa área, então não está servindo. Gente, não é isso. Você precisa rever as tuas idealizações, as tuas expectativas, que na maioria das vezes são irreais. Ou que você está trazendo lá do seu passado e atualizando hoje no seu presente. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver. União de duas famílias no casamento, novo casal. Gente, quem pensa que vai casar, não vai casar com a família do outro, tá errado. A união das duas famílias, tá? A família toda dele vai dentro dele, gente. Se você não gosta da família do teu marido, do teu futuro cônjuge, do teu namorado, é melhor você não casar com ele, porque a família tá toda dentro dele, tá?
inclusive vai até para a cama com você. Então, assim, é um momento de renegociação, a questão de ser completado pelo outro, querer satisfazer as necessidades insatisfeitas do teu passado. O outro não vai fazer isso. Tentar agradar o outro para ser aceito. Isso é que a gente viu aqui, pseudo-mutualidade. Gente, isso é terrível para o casamento. Porque para ter intimidade, um precisa se mostrar para o outro, gente. As coisas boas e as coisas ruins. Humanizado. Uma pessoa humanizada. Eu vejo muitos pais de família que parecem super-heróis. E os filhos sabem disso, gente. Sabe? Coloca uma capa de super-herói que dá conta de tudo, que faz tudo. E não é por aí. Né? Tem as suas fraquezas, as suas falhas. E os filhos percebem isso. Né? Então que a gente vá para o casamento e no futuro ter filhos não como personagens, mas como pessoas inteiras, pessoas falhas, humanas, com coisas boas e coisas ruins, assim como nossos pais, né? Que são humanos, que têm coisas boas e que têm coisas ruins. Não são nem vilões e não são vão ser idolatrados, né? Porque são pessoas falhas. Então, outra coisa que é necessário, a tarefa necessária para essa fase, permeabilidade das fronteiras, né? Abrir, a família deixar para trás, né? Gente, é em conjunto. Você não é mais uma jovem adulta, agora tudo é você negociado com a tua esposa, compartilhado, né? Então, assim, você não vai ter mais vida de que... Tem gente que casa, não, porque eu vou continuar, eu sou assim, vou ser assim, que eu gosto disso, vou fazer... Não, você gosta, ok. Vamos ver o que você, até onde você pode ir e até onde você pode. E outra coisa também que é importante, gente, no casamento, é ver a individualidade, né? Muitas pessoas entram no casamento e acham que tudo é nós. Outra coisa importante, casamento, intimidade não é fusionamento. Então, assim, tem casais que acham que tomam café juntos, trabalham juntos, almoçam juntos, jantam juntos, vão para o trabalho juntos, voltam juntos. E, gente, não tem tesão. Porque tá o dia inteiro com o marido, ou o dia inteiro com a esposa, não tem tempo nem para se olhar. É necessário ter esse momento a sós, aí que eu falo da individualidade, né? Não é errado tua esposa sair com as amigas para comer uma pizza. Gente, são as amigas que ela construiu na vida. Ela vai e ela volta. É o ir e o vir. Isso é a diferenciação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no casamento desse casal se fusionar. Né? Parece assim que não dou conta de viver longe dele. Não, gente. Vocês são duas pessoas, inclusive a distância da saudade. Quem já, né, o marido viajou, ficou longe, e você começa a pensar nele, imagina, no dia a dia não dá tempo para isso, gente. Então, o quanto que é importante ter a vida de casal compartilhada, mas ter seus momentos também de individualidade. Estabelecimento de uma hierarquia dos afetos, né? Adaptação das diferenças, tempo um do outro, né? Então, assim, gente, eu vou trazer um exemplo. Travou, Tânia? De um atendimento que eu fiz hoje em grupo online. E eu pedi a autorização dessa pessoa para poder falar hoje para vocês. Não vou falar o nome dela, claro. O quanto que situações pendentes do nosso passado, como eu falei, você pode se casar e não se tornar marido e esposa. Você pode ter filhos e não conseguir se tornar pai e mãe, né? Pelo fato de você ir para o próximo ciclo, a função já é outra situação, gente. E o que mais a gente vê são casais que não conseguiram se casar, né? E filhos
órfãos de pai e mãe vivos, porque os pais não conseguem ser pais. O que aconteceu? Ela, na infância, quando ela tinha entre 4 e 5 anos de idade, como tinha muitos filhos, tinha acabado de nascer um bebê, essa mãe mandou essa filha para a casa dos pais em São Paulo. Uma criança de 4, 5 anos, tirada do meio da família e ir para São Paulo para morar com os avós e uns tios, pessoas que eram bem mais velhas, não tinha criança. E quando ela chegou lá, ela falou que ficou assim, não entendeu por que ela estava ali, né? Se sentiu excluída, né? Não se sentia pertencendo. Ela falou que a casa era grande, fria, vazia, não tinha criança para brincar, não sabia do pai e da mãe, e ela não falava, né? Uma coisa que ela lembrou hoje, que ela, assim, ela não perguntava pelos pais, tipo assim, ela foi jogada lá e ficou. E ela falou que sentia um grande vazio nesse momento, período. Ela ficou entre 1 ano e meio e 2 anos lá na casa desses avós. E depois os pais pediu para trazer de volta. E ela falava que a única companhia que ela tinha para brincar era uma bonequinha negra, né, que ela dormia agarradinha com essa boneca, e a caixa de fósforo. Como é que criança tem capacidade de criar, né? Ela tinha uma caixinha de fósforo que ela brincava, que significava a família dela. Os fósforos eram o irmãozinho, o pai, a mãe. Então ela sentiu uma dor muito grande, um vazio muito grande. E voltou. E quando ela voltou para a casa dos pais, ela falou assim: gente, eu não me senti pertencendo lá. Porque assim, me tiraram daqui, agora me trouxeram de volta. Tipo assim, não sou... Ela falou que naquele momento, desde que ela saiu de casa, ela não se sentiu mais pertencendo, tendo pertencimento com a sua família de origem. Gente, é a maior dor que um ser humano pode ter, achar que está fora da família, é o out que a gente fala, né? Então isso que ela voltou para casa também assim, e que ela sempre se via muito quieta, ela não falava, né? Por conta de toda essa situação que ela viveu. E aí quando chegou na adolescência, ela começou a namorar um rapaz, e aí ela saiu com ele para algum lugar, e namorar, aquela coisa de descobrir sexo, isso que nem se confirmou, nem transaram. E o que aconteceu? Ela escreveu uma carta sobre aquela situação, e a mãe pegou. E aí a mãe, quando leu a carta, achou que ela tinha tido relação, que, né, ela estava transando com esse namorado, que, enfim, e que tinha que casar. Contou para o pai, e o pai falou, não, que tem que casar, que isso é uma falta de respeito. E disse que ela, como aquela criança, se casou com aquele homem. Não questionou a família, não falou nada, né, não debateu, se casou. E ela bem muito novinha, ele com 20 anos, e aí tiveram filhos. Ela não teve profissão, porque a mãe a estimulava a cuidar da casa, a ter filhos. E teve filhos, cuidando da casa, até que um dia ela resolveu seguir a carreira dela. Os filhos já estavam maiores. E quando ela foi fazer um curso, ela se apaixonou por esse professor do curso. Gente, ela falou que quando ela se apaixonou por esse homem, ela largou marido, filho, todo mundo e foi viver com esse homem. Isso que é o amar e se perder. Ela falou que é como se ele fosse o elixir da felicidade da vida dela. Ou seja, aquela inexistência, aquele vazio que ela trazia, ele entrou de uma tal forma que dominou, e ela largou tudo, inclusive a maternidade dela. E foi viver 10 anos com esse homem. Nem olhou para trás. E aí, num relacionamento com esse homem, descobriu que ele era safado, que ele tinha outras mulheres, que ele não prestava, né? Gente, ela falou que para conseguir sair desse relacionamento, ela falou que conseguiu voltar para casa, porque o instinto materno dela falou alto também. Ela queria pelo menos recuperar os filhos que ela tinha abandonado. Mas ela falou que voltou para casa morta-viva, uma semi-morta, que ela falou.
E aí a gente viu o quanto que esse homem ocupou um espaço vazio dela. E aí a gente pedindo para fazer tarefas, ela escreveu para aquela menina que foi abandonada, né, falar daquela adolescente, né, que com uma educação muito rígida, né, ali oprimida pelos pais, e ela aí falando que aquele homem, ele preencheu um vazio, uma lacuna que ela trouxe lá da família de origem dela. E sabe aonde que ela foi descobrir fazendo as cartas? Lá na infância, no momento em que ela ficou na casa dos avós e sentindo aquele vazio, né, sem perguntar, sem falar nada, a dor que ela sentiu, né, o quanto que aquele homem a preencheu. Deixa eu ver a hora, gente, já está quase acabando. Então, assim, ela não conseguiu se casar com aquele marido que ela teve filhos, né? Ela foi meio que seguindo um script, né? Que a mãe mandou, os pais mandaram ela se casar, ela se casou. A mãe falou para ela ser mãe e esposa e ela foi. Mas aí quando ela encontrou uma paixão, aí ela virou uma adolescente. Ela não tinha vivido a adolescência dela. Ou seja, ela ultrapassou etapas. E aquele vazio daquela menina a acompanhou ao decorrer, né, na adolescência e foi para a fase adulta. Então não conseguiu se casar. Tanto que quando ela viu esse homem, ela se apaixonou. E ela falou assim, gente, eu fiquei 4 a 5 anos para conseguir tirar esse homem de dentro de mim. 4 a 5 anos para conseguir. Ela falou que acordava pensando nele, comia pensando nele, tomava banho pensando nele. E quando tirou, ela falou que morreu. Ou seja, aquele vazio, né, que ela sentiu lá atrás na infância, né, foi suprido por aquela pessoa. Pseudo suprido, porque, gente, vazios e lacunas que trazemos lá de trás, a gente precisa resolver. Não é o outro que vai suprir. Então, assim, e aí ela começou a olhar, ressignificar esse passado dela, né? O quanto que ela saiu de casa porque a mãe não estava dando conta de tantos filhos e por um acaso a escolheu para ir para a casa dos avós, né? Então ela se lembrou e ela falou que aquele vazio que ela sentia lá nos 5 anos de idade, ela sentiu quando se separou desse homem. Ela falou o mesmo vazio, a mesma dor. Parece que quando tira da gente, a gente vai cair no chão. Eu não sei se alguém eu já senti isso na adolescência, né? Quando você termina com uma pessoa, você parece que você morreu, você não tem força nem para andar. Isso é um completar o outro, gente, não é complementar. É um entrar no vazio do outro. Então, assim, fica esse exemplo para a gente saber e entender que aquilo que não está resolvido do nosso passado, a gente não consegue, a gente fica paralisado lá na infância e não consegue adiante nas outras fases do ciclo vital. Mesmo se casando, mesmo tendo filhos, ela por um momento se casou, por um momento ela se tornou mãe, mas jogou tudo para o alto. Ela jogou tudo para o alto, é porque verdadeiramente ela não tinha se casado e nem entrado no lugar de mãe. Porque para a gente ser mãe, a gente vai aprender isso no próximo ciclo vital, a gente precisa deixar de ser filho. Se a gente ainda está sentadinho na cadeira de filho, lá com nossos pais, querendo que os pais supram, que os pais me amem, que os pais me cuidem, eu não vou dar conta do filho que vai nascer. Muito pelo contrário, eu vou querer que esse filho supra os meus vazios, né? Então, assim, fica esse exemplo para vocês, ok? Não segui aqui o meu roteiro, mas falei quase tudo que eu tinha que falar, gente. Então, assim, pendências não resolvidas do seu passado é aquilo que você precisa, assim, olhar para elas e fechar, para que você possa ir para as próximas fases do ciclo de vida de uma forma inteira, saudável e verdadeiramente poder se casar, verdadeiramente poder se tornar pai e mãe e ser uma pessoa inteira, verdadeira.
Ok, queridos? Gente, muito obrigada. Ninguém falou nada aqui, todo mundo prestando atenção. Agradeço a todos vocês que estão aqui. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, que vocês passem de ano. Eu estou dando instruções aqui, gente, para a gente poder passar de ano. Tirar 8, 9, 10 nas provas, né? E poder não ficar paralisado na vida, gente. Porque no casamento, quando a gente fica igual criança, reagindo igual criança, é porque a gente ainda emocionalmente ainda está paralisado lá na nossa infância, com alguma coisa que aconteceu e a gente não conseguiu elaborar. Ok, queridos? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.